Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos sobre logaritmos e nós abordaremos hoje as propriedades operatórias e a mudança de base. Então, o conceito de logaritmo ele surgiu numa época que não tinha calculadora, com o objetivo de simplificar o cálculo, substituindo algumas operações. Por exemplo, potenciações por multiplicações, multiplicações por adições e divisões por subtrações. Tais transformações de operações serão apresentadas em forma de propriedades, é o que nós veremos agora. Então, a primeira propriedade operatória dos logaritmos é logaritmo de um produto, que eu estou chamando de P1. O que diz essa propriedade? O logaritmo do produto de dois números reais positivos em uma base A positiva e diferente de 1 é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números na base A. Isto é, vamos representar aqui em logaritmos essa frase. Então, olha lá o que eu tenho. O logaritmo do produto de dois números reais positivos em uma base A, positivo e diferente de 1, isso aí é para satisfazer a condição de existência do logaritmo, é igual a soma do logaritmo de cada um desses números na base A, ou seja, log de B na base A mais log de C na base A. Então, vamos fazer a demonstração dessa propriedade aí. Ó. O que nós vamos fazer? Eu vou chamar log de B na base A de x, log de C na base A de y e log de B vezes C na base A de z. Então, aí nós temos três sentenças que eu estou chamando 1, 2 e 3. Vamos resolver ali a primeira. Então, se log de B na base A é igual a x, então, usando a definição de logaritmo, A elevado a x é igual a B. Ok, vamos fazer a segunda agora. Se log de C na base A é igual a y, é porque A elevado a y é igual a C. Novamente a definição. E a terceira, se log de B vezes C na base A é igual a z, então A elevado a z é igual a B vezes C. Ótimo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir B por A elevado a x e C por A elevado a y nesta equação aqui. Então, nós vamos ficar com A elevado a z igual a elevado a x vezes A elevado a y. Aqui, ó, nós temos a multiplicação de potências de mesma base. O que a gente vai fazer? Repetir a base e somar os expoentes, não é isso? Usando a propriedade lá da potenciação. Então, se A elevado a z é igual a A elevado a x mais y, é porque z é igual a x mais y. Ok. Mas quem é z? Que eu defini aqui no início. Log de B vezes C na base A. Quem é x? Log de B na base A, vou substituindo. E quem é y? Log de C na base A. Pronto, demonstramos essa propriedade aqui. Vamos para a segunda propriedade. Logaritmo de um quociente, que eu estou chamando ali de P2. O que diz essa propriedade? O logaritmo do quociente de dois números reais positivos em uma base A positiva e diferente de 1 é igual à diferença dos logaritmos de cada um desses números na base A. Isto é, vamos representar essa frase aí. Ó. Então, o que eu tenho? Ó, o logaritmo do quociente de dois números reais positivos em uma base A positivo e diferente de 1, satisfazendo lá a condição de existência do logaritmo, que nós já vimos anteriormente, é igual ao quê? A diferença do logaritmo de cada um desses números na base A. Claro que quando nós formos fazer essa diferença, primeiro vem o numerador na base A, depois o denominador na base A. Ok? Vamos fazer a demonstração também dessa propriedade. Então, ó, mesmo procedimento. Eu vou chamar log de B na base A de x. Eu vou chamar log de C na base A de y. E agora eu vou chamar o log de B sobre C na base A de z, que é o que eu quero demonstrar. Então, vamos usar a definição do logaritmo. Se log de B na base A é igual a x, é porque A elevado a x é igual a B. Se log de C na base A é igual a y, é porque A elevado a y é igual a C. E a última, se log de B sobre C na base A é igual a z, é porque A elevado a z é igual a B sobre C. Então, vamos fazer o mesmo procedimento da demonstração anterior. Eu vou substituir o B por A elevado a x e o C por A elevado a y aí nessa equação. Agora, eu vou ter qual propriedade? Da divisão de potências de mesma base, que eu vou repetir a base e
Subtrair os expoentes. Então, nesse caso, ó, se a elevado a z é igual a elevado a x menos y, é porque z é igual a x menos y. Ótimo, agora eu volto e substituo aqui o que eu usei no início. Então, quem é z? Log de b sobre c na base a. Quem é x? Log de b na base a. E quem é y? Log de c na base a. Pronto, demonstramos essa propriedade aqui também, que depois nós vamos usar nos exercícios. E a terceira e última propriedade aí operatória do logaritmo é o logaritmo de uma potência, que eu estou indicando ali por P3. Que diz essa propriedade? O logaritmo de uma potência em uma base A positiva e diferente de 1 é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base da potência na base A. Isto é, vamos representar, olha lá. O logaritmo de uma potência, ó, b elevado a n, numa base A, positiva e diferente de 1, é dado por o quê? Pelo produto do expoente da potência pelo logaritmo da base da potência na base A. Simplesmente isso aí. Então, vamos fazer a demonstração assim como nós fizemos com a primeira e com a segunda propriedade. Então, agora eu vou chamar o log de b na base A de x e o log de b elevado a n na base A de y. Agora só tem dois termos. Então, vamos usar a definição. Se log de b na base A é igual a x, é porque a elevado a x é igual a b. Se log de b elevado a n na base A é igual a y, é porque a elevado a y é igual a b elevado a n, certo? Então, agora eu vou substituir o b aqui nessa equação. Então, vai ficar a elevado a y é igual a elevado a x elevado a n. Então, ali, ó, potência de uma potência. Eu vou fazer o quê? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, na verdade, nós estamos usando as propriedades operatórias da potenciação. Então, aqui eu vou ter o quê? Se a elevado a y é igual a elevado a n vezes x, é porque y é igual a n vezes o x. Então, quem é y? Volto, substituo. Log de b elevado a n na base a, n vezes o x, que é log de b na base a. Pronto. Provamos aí essa propriedade. Então, o que nós observamos? Que o que o logaritmo faz? Ele transforma uma multiplicação em uma adição, não é isso? Pela propriedade 1. Uma divisão em uma diferença, uma subtração, que é a propriedade 2. E uma potenciação em uma multiplicação, que é a propriedade 3, ok? Aí, vamos fazer aqui alguns exemplos, ó. Sabendo que log de 2, ó, se não está aparecendo base, é base 10. Então, log de 2 na base 10 é igual a 0,301 e log de 3 na base 10 é 0,4771, resolva os logaritmos abaixo. Só fazendo uma pausa aqui, esses dois valores aí vocês têm que memorizar, vocês vão usar isso em vários exercícios, tá? É igual raiz de 2, que a gente tem que saber o valor aproximado, raiz de 3. Então, log de 2 e log de 3, vocês têm que memorizar esse valor aí, se não for dado na questão, ok? Geralmente é dado. Então, vamos lá. Então, sabendo disso aí, resolva os logaritmos. Log de 6, não está aparecendo base, então a base é o quê? 10. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho ali uma base 10 e o logaritmando 6. Eu não consigo escrever o 10 com uma potência de base 6, não é isso? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Não adianta eu chamar isso de x, vai ficar 10 elevado a x igual a 6, eu não vou conseguir sair dessa equação. Então, eu vou ter que usar as propriedades operatórias nesse caso. Aí, ó, foi aquilo que eu falei na aula anterior. Quando a gente tiver uma equação exponencial que a gente não consegue colocar na mesma base, nós vamos ter que usar essas propriedades operatórias aqui ou a mudança de base que nós vamos ver depois, dos logaritmos. Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fatorar o 6. O 6 é dado por o quê? 2 vezes 3, não é isso? Então, o logaritmo de 2 vezes 3 nada mais é do que o quê? Eu vou usar qual propriedade aqui? P1, não é isso? O logaritmo de um produto. O logaritmo do produto de dois números é dado pela soma dos logaritmos de cada um desses números. Pronto, resolvi o exercício agora. Por quê? Porque log de 2 é 0,301 e log de 3, 0,4771. Logo, o log de 6 é 0,7781, ok?
Vamos fazer um outro exemplo, log de 5. Aí você poderia falar assim, 5 é 2 mais 3, mas não tem logaritmo de uma soma, né? As propriedades são logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência. Então, a gente tem que tentar usar uma dessas três operações aqui no logaritmando. No caso, 1 vezes 5 não vai adiantar nada, né? Fatorando o 5. Então, eu vou tentar usar aqui o logaritmo do quociente, que seria o quê? 5 não é o mesmo que 10 sobre 2? Então agora eu consigo, olha lá. Por quê? O logaritmo do quociente de dois números é dado pelo quê? Pela diferença do logaritmo de cada um desses números. Então, eu consigo usar a propriedade 2, que é o logaritmo do quociente. Quando vocês forem resolver os exercícios, eu quero que vocês representem isso aqui. Qual propriedade operatória que vocês estão usando, tá? P1, P2 ou P3. Tem que colocar. Então, nesse caso aqui, quanto que é log de 10 na base 10? 1. O logaritmo da própria base é sempre 1. Nós vimos anteriormente, não é isso? E o log de 2 foi dado no problema, menos 0,301. Então, nesse caso, o log de 5 vale 0,699, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Log de 25. Então, como eu disse, nós temos que tentar usar o quê? As propriedades, tentar transformar isso aí em produto, em quociente ou em potência. Então, no caso aí, 25 é o quê? 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado. Então, nesse caso, nós vamos usar o quê? P3, logaritmo de uma potência. O log de 25 vai ser dado por o quê? 2 vezes o log de 5, ó. O é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base da potência na base dada. Como nós já calculamos o log de 5 aqui, nós podemos substituir. Se nós não tivéssemos feito esse cálculo aqui anteriormente, nós iríamos ter que fazê-lo aqui novamente. Então, agora é só substituir 2 vezes 0,699, que nós vamos ter que o log de 25 é 1,398, certo? Vamos fazer mais um. Log de 2,4. Atenção, em primeiro. 2,4 nós vamos colocar em forma de fração. Então, 24 sobre 10, certo? Professora, eu não poderia usar 12 sobre 5? Não, poderia, mas eu acho mais fácil usar assim, o 24 sobre 10, por quê? Log de 10 na base 10 é 1, não é isso? Então, fica mais fácil calcular. Então, nesse caso aqui, eu vou usar qual propriedade? O logaritmo do quociente. Então, vai ser igual log de 24 menos log de 10, não é isso? É a diferença do logaritmo de cada um desses números na base dada. Não tem base, então é base 10. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer com esse 24? Fatorar novamente, não é isso? Fatorar ele que na verdade eu não tinha fatorado aqui, né? Que eu só representei esse número decimal aqui. Então, fatorando o 24, ou seja, eu vou transformar em um produto. Isso aqui vai ser o quê? 2 ao cubo vezes 3. E aí, eu já resolvo o log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Aí, agora, aqui eu vou usar o quê? Primeiro, você tem que tirar isso aqui, ó. Logaritmo de um produto, certo? Eu não posso passar esse 3 para cá multiplicando, porque o 3 não tá aqui, ó. Não é 24 ao cubo, ok? É 2 ao cubo vezes 3. Então, primeiro eu vou ter que separar aqui usando o quê? P2. Aliás, P1, que é o logaritmo de um produto. Então, vai ficar log de 2 ao cubo mais log de 3. Menos 1, que é o log de 10 na base 10 aqui. Então, nesse caso, agora sim, eu vou usar o quê? P3, que é o logaritmo de uma potência, 3 vezes o log de 2, não é isso? Mais o log de 3 eu já posso substituir, 0,4771 menos 1. Aí, agora eu resolvo aqui. Quanto que é 3 vezes log de 2? É 3 vezes 0,301. E 0,4771 menos 1 tá dando menos 0,5229. E aí, 3 vezes 0,301, 0,903 menos 0,5229. E aí, fazendo essa subtração aí, o log de 2,4 vai ser 0,3801. Então, eu fiz bem detalhadinho, usando passo a passo para que vocês não fiquem com dúvida.
E agora nós vamos ver o quê? A mudança de base. Mudança de base não é uma propriedade operatória, são essas três propriedades que eu citei anteriormente, mas é um procedimento que nós vamos ter que utilizar para resolver algumas equações ou expressões. Então, para simplificar expressões ou resolver equações logarítmicas, iremos utilizar as propriedades operatórias que nós vimos anteriormente, e os logaritmos devem estar na mesma base. Vamos observar nos exemplos anteriores que todos os logaritmos estavam na mesma base, na base 10, não é isso? Só que às vezes pode aparecer um logaritmo numa mesma expressão, um logaritmo numa base 10, um outro numa base 3, um outro numa base 6. E aí o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar colocar todos os logaritmos na mesma base. E aí como que nós vamos fazer isso? Usando essa fórmula que eu vou demonstrar agora para vocês, que é a fórmula conhecida como fórmula da mudança de base. Então, olha só, sejam A, B e C números reais positivos com A diferente de 1 e C diferente de 1. Então, nós temos o seguinte, olha lá. Log de B na base A pode ser escrito como log de B numa base C qualquer, dividido por log de A nessa base C qualquer. Claro, uma base qualquer, respeitando isso aqui, né? Que eles são reais positivos e diferente de 1, no caso aqui. Então, isso para quê? Nós estamos pegando um logaritmo que está numa base A e nós estamos mudando esse logaritmo para uma base C, certo? Então, logaritmo de B na base A é igual log de B numa base C que eu escolher, dividido pelo log de A numa base C, mantendo essa ordem aqui, ó. No numerador, logaritmando com a base que eu quero e no denominador, a base do logaritmo com a nova base que eu quero. Vamos fazer a demonstração dessa propriedade assim como eu fiz nas outras, nas propriedades lá operatórias. Então, primeiro, eu vou chamar o log de B na base C de x, o log de A na base C de y e o log de B na base A de z. Vou usar a definição. Se o log de B na base C é x, é porque c elevado a x é igual a b. Se log de A na base C é y, é porque c elevado a y é igual a a. E se log de B na base A é igual a z, é porque A elevado a z é igual a b. Agora, eu vou substituir o A por C elevado a Y e o B por C elevado a X, ok? Aí, aqui nós vamos ter o quê? A potência de uma potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes, não é isso? Então, C elevado a Y vezes Z é igual a C elevado a X. Nesse caso aqui, ó, as bases são iguais, então eu igualo os expoentes. Y vezes Z igual a X. Nesse caso, o Z, que é o que eu quero demonstrar, é X sobre Y. Mas quem é X? Log de B na base C. Quem é Y? Log de C na base A. E quem é Z? Log de B na base A. Só usando essas definições que eu coloquei aqui, certo? Só substituir esses valores. Então, nesse caso aí, demonstramos a fórmula da mudança de base para a gente operar aí em algumas expressões e mais à frente nas equações logarítmicas. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Olha lá. Determine o valor da expressão E igual 1 sobre 8 vezes log de 10 na base 7 vezes log de 49, como não está aparecendo a base, é base 10. Então, presta atenção, observe que aqui nós temos dois logaritmos, um na base 7 e um outro na base 10. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma escolha. Ou colocar todos na base 7 ou colocar todos na base 10, né? Já que é o que tem aqui. Então, nesse caso aqui, eu escolhi colocar na base 7. Se vocês quiserem refazer o exercício colocando na base 10, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Até sugiro que vocês façam, ok? Então, vamos lá fazer a mudança de base. Primeiro, vou repetir 1 sobre 8, vou repetir o log de 10 na base 7. Não tem como eu resolver isso aqui do jeito que tá, por quê? Não tem como eu botar 10 na base 7. 10 não é uma potência de 7, ok? Então, eu só repito. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer a mudança de base. Se eu tenho log de 49 na base 10, eu quero mudar para a base 7, vai ficar o quê? Vou transformar em uma divisão, em um quociente. Qual quociente?
log de 49 na base 7, dividido por log do 10, que é a base do logaritmo, na base 7. Usei a fórmula da mudança de base. E agora o nosso problema ficou bem simples, porque olha só, log de 10 na base 7 dividido por log de 10 na base 7 vai dar o quê? 1. Eu posso simplificar esses dois. E nesse caso aqui, o que eu tenho? Ó, log de 49 na base 7. Só que o 49 é uma potência de 7, não é isso? É o quê? 7 ao quadrado. Então, agora olha aí como o nosso problema ficou simples, sem precisar substituir log de 2, log de 3 e outros detalhes. Simplesmente usando aí as propriedades operatórias e as consequências da definição. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Um logaritmo de uma potência da base, o resultado é o quê? O expoente, é isso? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 8 vezes 2. Então, no caso, a nossa expressão vai valer 1 sobre 4, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Simplifique. B igual log de 6 na base 10 vezes log de 10 na base 6 menos log de 8 na base 3 vezes log de 3 na base 2. E agora, como que eu vou fazer para resolver esse exercício? Então, nós podemos, primeiro analisar essa parte aqui, Se nós observarmos, é como se fosse esse caso aqui de cima. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho o 6 na base 10 e eu tenho aqui o 10 na base 6. Tanto faz, nós podemos mudar ou ambos para a base 6 ou ambos para a base 10. Nesse caso aqui, eu vou mudar para a base 10, que é a primeira que apareceu, tá? Então, log de 6 na base 10 eu repeti, e nesse caso eu quero mudar esse logaritmo que está na base 6 para um logaritmo na base 10. Então, eu vou usar lá a fórmula da mudança de base, que vai ser dado por o quê? Pelo quociente, em que o numerador vai ser o quê? Log do logaritmando 10 na base que eu quero. Então, log de 10 na base 10, dividido por log da base do logaritmo na base que eu quero. Então, log de 10 na base 10, dividido por log de 6 na base 10. E agora a mesma coisa, log de 6 vezes log de 6 eu vou poder dividir. Mas agora vamos fazer esse lado de cá, certo? Aqui, você vai mudar aqui para a base 10 também? Poderia, mas se eu mudar isso aqui para a base 10, vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que mudar este, que está na base 3, e este, que está na base 2. Então, como a minha operação aqui envolve o produto desses dois termos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mudança de base de acordo com essa operação aqui. Então, no caso, eu vou mudar o quê? Para a base 3. Vou deixar na base 3, por quê? Porque foi a primeira que apareceu, tá? Mas se eu quisesse mudar para a base 2, também ia dar certo. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir o primeiro, só que eu já estou vendo que 8 é 2 ao cubo, só fatorar, não é isso? E aqui, nesse caso, eu vou passar para a base 3. Então, vou transformar em um quociente. Como que vai ficar? Log de 3 na base 3, dividido por log de 2 na base 3. Bem simples, é só aplicar a fórmula. E agora, olha lá, o que nós temos? Aquilo que eu disse, vamos aqui primeiro. Então, log de 6 dividido por log de 6 vai dar 1. Então, essa primeira parte vai sobrar o quê? 1 vezes log de 10, que é log de 10. Já poderia até ter colocado o resultado aqui, quanto que é log de 10, né? Que nós já sabemos. Nesse caso aqui, eu vou ter que aplicar uma propriedade, não é isso? Esse 3 aqui vai ter que sair daqui do expoente. Qual propriedade é essa? P3. Tem que indicar na expressão, ok? Então, aí nesse caso vai dar o quê? Menos 3 vezes log de 2 na base 3, que é o que vai sobrar aqui, vezes. Quanto que é log de 3 na base 3? Logaritmo da própria base, 1. Então, 1 sobre o denominador, repito. Aí agora, olha lá, eu vou dividir. Vamos continuar resolvendo. Então, log de 10 é 1, não é isso? E quando eu chego aqui, eu observo o quê? Que log de 2 na base 3, dividido por log de 3 de 2 na base 3, vou poder simplificar, vai dar 1. Então, o que vai sobrar na minha conta? Menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então, 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, esse é o valor da expressão, tá? Simplesmente usando as propriedades operatórias, nesse caso, só usou a P3, e a mudança de base. Então, gente, agora façam as tarefas propostas e até a próxima aula.